O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como também pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo: quem crê possui a vida eterna. Quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca mais morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. E o pão que eu vos darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, hoje nós celebramos um dia muito especial, o Dia dos Pais. O que é ser pai? Ser pai no mundo de hoje, com tantos desafios, como formar uma família santa? E também devocionamos a Santa Clara no primeiro dia do Tríduo. Santa Clara, a serva humilde de Deus. Vejamos as leituras de hoje para a nossa reflexão. A primeira leitura do livro dos Reis mostra Elias, o servo de Deus, escolhido por Deus para transmitir a presença do Senhor. Ele sofreu muito, foi questionado, venceu todos os seus opositores, os falsos profetas. E ele ficou sem energia, sem força. Então caminha pelo deserto e chega a um ponto sem comida. Ele diz assim: olha, Senhor, tira a minha vida, porque não vale a pena viver desse jeito. E adormece ali no pé do junípero. Mas o Senhor, que escolhe os seus servos e que fortalece todos os seus, diz: não, você não cumpriu a sua missão ainda. E ele é alimentado por 2 vezes e retoma todas as suas forças e caminha para o Monte Horebe. O que acontece? O que tem no Horebe? O monte de Deus, o lugar do encontro com o Senhor. Então o profeta Elias muitas vezes simboliza todos nós. Ao longo da nossa caminhada, a gente tem momentos de desânimo. Ao longo da nossa caminhada, tem momentos de dificuldades. A gente diz: Senhor, muitas vezes é melhor morrer. Mas desde quando a morte é a solução? Morte não é solução de problemas. Se fosse assim, seria tranquilo, mas não é. Pode ser que para a pessoa falar, encerrou um problema. O problema é que você não sabe para onde você vai, né? Se todo mundo soubesse para onde iria, o céu junto de Deus estaria tranquilo. O problema é que a gente não sabe para onde vai. E ainda, se tirar a morte, pior ainda. Então, como nós vamos viver a nossa fé? É buscando compreender que Deus fortalece os seus. E dentro das dificuldades, o desânimo, a falta de paciência, de lidar consigo mesmo. Gente, grande parte dos nossos problemas não são os outros. Grande parte dos nossos problemas são nós mesmos que criamos. E também as soluções estão dentro de nós mesmos. Porque é muito fácil dizer: fulano fez isso comigo, fulano criou isso, fulano aquilo. E você, o que você fez para isso? Todo o mal só chega a nós se nós permitimos. Se nós abrimos a nossa guarda, se abrimos espaço para o maligno.
Caso contrário, a gente é força de Deus, porque Deus está conosco. Deus nos alimenta com a sua palavra e com a Eucaristia. Então o profeta foi alimentado com a própria palavra de Deus. E ele anima e tem coragem e vai cumprir sempre a missão do Senhor. Assim também deveria ser cada um de nós. Mesmo nas dificuldades, dizer, Senhor, eis-me aqui. Não para fazer a minha vontade, mas para fazer a tua vontade. O salmista de hoje diz, provai e vede quão suave é o Senhor. É interessante, gente, a gente perceber, a gente vai perceber a Deus se a gente se coloca realmente e experimenta Deus na nossa vida. Porque falar de Deus, todo mundo fala. Mas que Deus esse povo está falando, eu hoje, cada vez mais, eu tenho tantas dúvidas desse povo que se diz religioso, esse povo que se diz tem fé, mas que Deus que esse povo está pregando? Um Deus da discórdia, um Deus da desunião, um Deus da fofoca, um Deus da intriga. Esse não é o nosso Deus não, gente. O nosso Deus é o Deus da paz, do amor, da fraternidade. E só vai viver essa experiência com Ele quem se coloca por inteiro. Mergulhar no mistério de Deus, deixar Deus agir. E Ele diz assim, algo importante. Contemplai a face e alegrai-vos. O vosso rosto não se cubra de vergonha. Voltar o nosso rosto para Deus, deixar Deus falar a cada um de nós. Então essa é a mensagem do Salmo. Experimentar a bondade do Senhor, a suavidade do Senhor. A segunda leitura do profeta, do Paulo aos Efésios, diz algo importante. Quem é de Deus procura viver as coisas de Deus. E ele diz assim, olha, vivei no amor, a exemplo de Cristo. É viver o amor, a doação, e aí tirar essas coisas do nosso meio que nos afasta de Deus. O que são essas coisas? A maledicência, o pecado, a inveja, a luxúria, os 7 pecados capitais. Esse dia eu falei assim, a pessoa falou assim, Frei, quero confessar meus 7 pecados capitais. Eu falei, quais são eles? Não sei. Então como que você vai falar uma coisa que você não sabe nominar? Né? Os pecados capitais é voltado para a nossa humanidade, para nossas coisas do cotidiano. Então isso é importante a gente compreender, porque é isso que faz diferente, fugir dessas coisas que nos impede de viver exclusivamente para Deus. E ele termina dizendo assim, ó, vivei no amor como Cristo amou e viveu no meio de nós. É amar como Jesus amou, viver a experiência de amor com Deus. O evangelho de hoje traz algo importante para a nossa reflexão, que é a Eucaristia. Qual a concepção que a gente tem da Eucaristia? Jesus ele diz assim, olha, quem come a minha carne e bebe o sangue tem a vida em mim. E a minha carne e meu sangue é dado para a vida no mundo. Então, a Eucaristia tem uma dimensão pessoal com Deus, é o meu encontro com o Senhor, que me alimenta, que garante a vida eterna, mas tem uma dimensão relacional com os outros. Então, eu não posso dizer que eu amo a Deus, mas se eu não consigo ter uma experiência eucarística fora da igreja. Ser pessoas eucarísticas. Porque, gente, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não vivo uma busca interior com o Senhor, a Eucaristia não vai ter efeito na nossa vida. Eu posso ser uma pessoa que comunga a semana inteira, dia inteiro, ano inteiro, mas se eu não me deixar modelar pelo Cristo Eucarístico nas minhas relações, eu não sou eucarístico. Comungar é comungar no corpo e sangue do Senhor, é viver a experiência com Ele todos os dias na intimidade. E muitas vezes, gente, nós temos uma visão eucarística devocional. É como se eu tenho uma devoção a um santo, a Virgem Maria, então eu faço aquilo como uma devoção. A Eucaristia não é devoção. A Eucaristia é ceia, é encontro, é doação, é partilha, é generosidade. Então quem comunga está comprometido de corpo e alma com o Senhor. E de viver diferente, ser pessoa melhor, viver uma experiência mais íntima com Deus, ser capaz de meditar na palavra de Deus, aprofundar na palavra de Deus
e deixar Cristo reinar na nossa vida. E qual que é a meta? Aí eu cito São Paulo para vocês. Quem comunga deveria dizer assim sempre, todos os dias: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se você chegar a esse ponto da sua fé, maravilha. Porque essa é a meta. É deixar se transformar por Cristo e o Cristo ser o centro da sua vida. Porque a gente diz assim, eu amo a Deus, eu faço isso, mas esse amor a Deus tem que me comprometer com as realidades de Deus. Gente, muitas pessoas dizem assim, eu quero conversar porque eu perdi a missa, por preguiça mesmo. O fato não é que você está pecando porque você faltou na missa. É algo muito mais profundo. Quando você deixou de participar da celebração eucarística, você tirou o primado de Deus na sua vida. Então é muito mais sério do que deixar de participar. Deus deixou de ser o centro da sua vida e outras coisas assumiu o lugar do centro. Por isso que é pecado grave. Não é porque você deixou de vir na missa, eu deixei de comungar. Não, é porque você tirou o primado do centro da sua vida, que é o amor a Deus sobre todas as coisas da sua vida. E a Eucaristia, então, não ocupou o lugar principal, que é o encontro com Deus. Está vendo a diferença? Não é só porque eu deixei de participar. E muita gente só confessa porque tem que comungar. Se não tivesse comungar, não confessava. Também não pode ser só isso. A Eucaristia é o meu encontro pessoal com Deus. Portanto, quando eu não estou bem para relacionar-me intimamente com Deus, eu deveria confessar. Eu deveria dizer, Senhor, eu não estou bem. Me purifica, me lava, me purifica dos meus pecados, para que eu possa receber-te de coração aberto e sincero. Porque se eu recebo Jesus de coração fechado, então eu não vou receber os efeitos da Eucaristia na nossa vida. E para concluir, nós estamos no primeiro dia do Tríduo de Santa Clara, a serva humilde de Deus. Gente, não teve uma pessoa tão humilde e tão serva de Deus, serva da Eucaristia, como Santa Clara. A filha predileta de São Francisco. As irmãs Clarisas não fundou uma ordem. Quem fundou a ordem é a ordem segunda de São Francisco. Francisco, com Clara, ela foi a primeira mulher a entrar na ordem dos frades menores. E aí Francisco falou assim, o que eu vou fazer agora? Só tem homens nessa comunidade. Ele arrumou lugar para Clara e ele deu toda a assistência para ela espiritual. Cortou seus cabelos, aceitou ela nas fileiras franciscanas. E ela se tornou, então, a primeira mulher membro da família franciscana, a ordem segunda, a ordem de Santa Clara. E ela tinha uma coisa muito interessante, que ela era muito obediente a Cristo e à igreja. Na sua vida, o primado era Deus. Por isso aparece Santa Clara com o ostensório, segurando a Eucaristia. Clara era muito humilde, porque ela colocava assim, e viveu uma extrema pobreza. Ela é a primeira mulher na igreja a ter uma regra própria. E é patrona da televisão. Depois nós vamos compreender isso mais durante o nosso tríduo. Então, Clara é essa serva humilde. Então vamos pedir a ela que interceda por nós, a esposa de Jesus Cristo, e que nós possamos viver a nossa fé intensamente, tendo Cristo, a Eucaristia, como primado na nossa vida e a nossa vida comunitária como lugar do encontro com Deus e com os irmãos e irmãs. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.